Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tivemos quase 60 inscritos, mas o pessoal está demorando para entrar, a gente vai começar, né? Aí o Gus vai liberando quem for entrando. Bom, a gente vai gravar essa reunião, tá? Para depois todo mundo ter acesso. Se alguém tiver alguma coisa contra, coloca aí no chat, por favor. Caramba, o primeiro Bench Live foi dia 13 de maio, hein? A gente já tá mais de 100 dias em casa e a gente tá começando a ensaiar e ir pra rua agora só, né? Quem diria? Bom, e nesse meio tempo, tanta coisa aconteceu, inclusive a gente acompanhou várias demissões acontecendo e eu acabei tentando entender como que foi essa comunicação nas empresas, tanto para quem foi como para quem ficou. E eu não fiquei muito surpresa em saber que quem não foi demitido só ficou sabendo por meio de grupos, comentando, de WhatsApp, enfim. E daí eu pensei, caramba, normalmente é assim, né? Já é assim, naturalmente. Mas agora a gente está num momento delicado. A comunicação, ela deveria ser diferente, né? E aquele cuidado que a gente tanto preza, nós comunicólogos. E também no nosso primeiro Bench Live, a gente falou sobre a retomada, que ela não seria uma festa, que ela não teria faixa de boas-vindas, café da manhã, enfim, tudo aquilo que quem participou lá da primeira a gente conversou, que nós teríamos perdido pessoas, ou nossos colegas teriam perdido pessoas também, por conta do Covid, não só por isso, por não ter conseguido uma assistência ideal, nesse momento em que os hospitais estão lotados. Então, foi daí que surgiu o tema para a gente discutir. E a gente não está acostumado, né, a falar de perdas e nem de dar notícia ruim, né? Mas é nossa obrigação ter uma comunicação mais transparente e clara possível. E a gente precisa entender sobre o assunto, para também conseguir tratar disso com a liderança. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu só fiz essa abertura aqui para a gente relembrar o que a gente queria falar e também para contar para quem nunca esteve aqui com a gente. E antes de eu apresentar a nossa convidada, a Corina, e a gente aprender com ela, né? E como isso aqui é um benchmarking, não é um webinar, nenhuma palestra, enfim, vamos falar das nossas dúvidas e também dividir histórias bacanas da empresa de vocês, ou que vocês já ouviram falar por aí também, né? A maioria aqui somos de comunicação, nós somos de comunicação, mas a gente tem pessoas aqui também que não é. Então, se você tiver alguma história bacana que você ouviu de alguma empresa por aí, tanto no sentido de comunicação de demissão, como no sentido de comunicação de mortes, divide isso com o grupo, né? Então, a ideia agora é a gente se separar em salas virtuais antes, porque a gente sempre fez ao contrário, né? Primeiro a gente conversou e depois a gente primeiro a gente conversou todo mundo junto e depois a gente se separou. Então, a gente vai agora, a gente se separa, conversa, traz as ideias, as dores e as dúvidas e as histórias boas também desse bench em cada sala. E na troca, a gente conta o que cada grupo conversou, assim a Corina também já consegue identificar a nossa maior dor e assim focar no que a gente realmente precisa saber. E aí, então, a gente vai para a sala, trocar essas informações, vocês escolham um porta-voz para contar para a gente, depois na volta, para todo mundo ter a mesma informação, e aí sim a gente ouve a Corina e depois a gente faz as perguntas diretamente para ela, tá bom? Acho que agora a gente está todo mundo aqui. Bom, então, vamos falar quais foram as dores e as grandes ideias que vocês ouviram na sala, para todo mundo estar na mesma página. Então, a gente teve 3 grupos, e aí coloca aqui no chat o nome do representante de cada grupo, que aí vai um de cada vez contar pra gente. Quem é o primeiro grupo? Ninguém?
Boa Monique, noite. Oi, tudo bem? bem, boa tarde. Boa tarde. Eu estava contando para o meu grupo que o meu caso ele é bem triste. Eu trabalho numa agência, eu atendo um cliente para atendimento para comunicação interna e eles optaram por, nesse momento, uma comunicação bem fria. Eles não mantiveram, é uma indústria, então eles têm fábricas e cada fábrica tem RHs. E não tem uma pessoa acima desses RHs. Então, cada um adotou uma postura, adotou uma forma de comunicar, não era padronizado. Tiveram 2 casos de falecimento de Covid, um funcionário e um familiar. Eles não comunicaram internamente, não entraram em contato com a família, eles não tiveram nenhuma postura humanizada e de empatia. Eles estão fazendo, eu até comentei com as meninas que eles estão fazendo doações para hospitais de campanhas, estão fazendo doações para a comunidade, mas o foco é único e exclusivamente estar na mídia com essas doações. Toda semana eles fazem um compilado de doações e perguntam: será que essa semana a gente consegue entrar no Jornal Nacional? É, e, e eles seguem assim, eles demoraram bastante para entrar em home office. Eu trabalho exclusivo para o atendimento deles, e na agência que eu trabalho a gente entrou antes de ser decretada a pandemia, antes de ser decretada a quarentena, a gente já estava trabalhando de casa. E eles marcaram uma reunião. E a minha coordenadora falou que a gente não iria presencial, iríamos entrar por videoconferência. E eles soltaram, mas precisa de tudo isso? E a gente teve que ficar mandando diariamente reporte do que os concorrentes estavam fazendo, como que os concorrentes estavam se portando diante da mídia, se os concorrentes tinham fechado as fábricas, para aí sim eles tomarem a decisão de fechar as fábricas. Uma das fábricas fica em Manaus, que é o ápice da pandemia, né? Que entrou em. Os hospitais entraram em estado de calamidade muito cedo, e mesmo lá eles demoraram bastante para fechar a fábrica. Então, eu queria participar desse brand justamente para eu entender e ver o que as outras empresas estão fazendo. A gente tentou, argumentou, justificou que eles não deveriam agir dessa forma, que eles precisavam estar mais próximos e tratar os casos mais diretamente, mas eles não mudaram o pensamento deles. Caramba, não. A gente acha que a gente já ouviu de tudo e aí a gente ouve uma coisa dessas, dá quase que uma revolta, né? Mas tá certo, assim, estamos aqui para realmente entender como que a gente pode, inclusive, conversar com a liderança sobre isso, né? Sim, eu falei que foi a maior decepção profissional para mim. Foi a hora que acabou a reunião, que eu entrei nessa agência para atender esse cliente no fim do ano passado. E a proposta dele era mudar a comunicação, criar uma área de comunicação interna, entrar para o GPTW. Tanto que eles fecharam o GPTW esse ano e eu defendi que deveria ser só ano que vem, porque primeiro eles teriam que estruturar a casinha, criar um relacionamento para depois eles pensarem em ter um selo. Para a fábrica, consegue muitas vezes ganhar o selo porque acaba avaliando bem coisas básicas, coisas simples. Mas que eu, pessoalmente, acreditava que eles deveriam investir mais nisso para depois querer ter realmente um selo. Mas eles optaram por entrar, tanto que essa semana eles retomaram a pesquisa, mesmo que o direcionamento fosse não retomar, mas eles voltaram. O que importa mais são números do que pessoas, né? É isso que dói o coração mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Quem que é o próximo grupo que pode contar pra gente? A Mari vai falar isso? A conexão estava um pouco ruim, mas a gente conseguiu falar um pouquinho, né? Eu estava com a Eliette, a Verônica, a Fábia e a Luísa também. A Luísa não conseguiu falar. Eu sou daqui do interior de São Paulo, né? A gente estava num grupo meio misturado, né? Tinha regiões diferentes. A gente chegou à conclusão que as pessoas ainda não estão preparadas ainda e não pensaram ainda
no que fazer com relação à retomada e a lidar com as perdas. E aí eu levantei uma questão que não são só perdas de vidas, mas muitas famílias tiveram perdas significativas na renda, que isso interfere diretamente no emocional, né? E é até uma função social que algumas empresas estão passando a ter em seu empregado passar a ser a única fonte de renda da família, né? Então, eu não sou uma agência, sou uma startup de comunicação interna e a gente tem percebido muitos dos nossos clientes, eles não foram tão negacionistas quanto o caso que a gente ouviu ainda, né? Estou tentando superar esse caso, mas eles estão tentando ajudar ao máximo a comunidade também. A gente lançou um case essa semana que um cliente nosso, mesmo uma fábrica de cozinha, né, que com tudo parado no começo, agora começou uma retomada um pouco precoce, mas o pessoal parou, né, naquele susto primeiro, assim, no estado de São Paulo, e eles em um mês arrecadaram 11 toneladas de alimento, e é uma ação que já é recorrente da empresa, né? Os casos de falecimento seguem sendo comunicados dentro dos procedimentos que eram feitos em algumas empresas, e tem alguns clientes nossos que estão fazendo agora um protocolo de retomada gradual para levantar como está o estado físico das pessoas todos os dias para serem acionados à gerência ou à liderança direta, caso um dos empregados tenha aí risco de estar contaminado e ser direcionado ou para ficar em casa ou para buscar orientação médica do próprio ambulatório. Mas nada preparado para dizer, né, quando perder alguém, quando alguém perdeu algum colega, ou como orientar a parte emocional, ainda não está muito em destaque. Principalmente quem é indústria, que não parou totalmente, né? As fábricas seguiram com algumas atividades, né? Então, eles não têm ainda essa sensação de ficar em casa, eles seguiram trabalhando até algumas ações, atividades que não eram 100% essenciais. Eles continuaram trabalhando na fábrica em distanciamento, mas seguiram trabalhando. Um dos casos que eu acompanhei com outros colegas da área é que eles têm divulgado quando tem caso confirmado, mas eles tentam divulgar sem dar a entender quem seria essa pessoa, porque isso tem sido motivo para bullying interno, né? Bullying e até preconceito, né? Da pessoa ser ali o transmissor da morte, basicamente. Então, eles estão tentando lidar com essa segurança da informação também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente se preocupa com o colega, se ele tem ou não, se o nome dele vai, de alguma maneira, nos corredores, mesmo que seja do WhatsApp aqui no digital, né? Gera aí um preconceito, um afastamento também do time. E do pessoal do nosso time, algumas pessoas eram de times pequenos também, então, no geral, não tem ainda um preparo e nem um pensamento de vamos voltar, nem como vamos voltar e nem como lidar com o que as perdas têm causado na gente. Ok. E um bom ponto que você falou, né, Mari, que tem essa questão ainda de como lidar com quem teve a doença e olha o bullying, gente, é verdade, isso também é um bom ponto que você levantou. E tem mais um grupo, né? Tem. Eu não sei se eu perdi o nome, não. Pronto, a Fernanda vai falar. Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Fernanda. Eu estava num grupo com as meninas, me desculpem, meninas, eu não consegui registrar o nome de vocês. Todas nós, do nosso grupo, nós chegamos um pouco em cima da hora e nós não conseguimos nos organizar direitinho quem ia falar, então eu tomei a frente aqui, me desculpem, mas só para a gente também não ficar sem falar nada aqui. Bom, na nossa conversa, inclusive passou super rápido,
mas foi bem bacana, foi bem interessante. Posso falar por mim, né? Agora eu estou desempregada, eu faço parte das estatísticas do desemprego da Covid-19, mas eu estava trabalhando num grupo na área da saúde, né? Um grupo de maternidades, aqui referência em São Paulo. E lá, né, eu vou até citar o nome aqui, é o Grupo Santa Joana, que é uma rede, né, que é a Promatro, Santa Joana e Santa Maria. Estava trabalhando no marketing, especificamente com o endomarketing, né, com a comunicação com o colaborador. E assim, a sensação que eu estava comentando com as meninas, que a gente sente, é assim, de sempre estar faltando alguma coisa, né? Então, principalmente por ser área da saúde, por ser linha de frente, por ser um tema tão sensível, tão delicado para você estar falando com as pessoas que precisam estar ali, né, que não tem uma opção de home office, né, assim, o administrativo tem, mas o assistencial precisa estar ali se expondo diariamente. Então, assim, fizemos muita campanha, assim, motivacional, né, de reconhecimento, de encorajamento, de agradecimento. Mas mais do que isso, a gente também zelou muito pela questão psicológica, né? Então, nós fizemos aplicativo para um acompanhamento psicológico desses colaboradores que foram confirmados com Covid, que estavam dentro das suas casas, né? Mas, pelo menos até o mês de maio, que foi quando eu fiquei lá, não tinha nenhum caso confirmado de morte. Tinha casos confirmados da doença, mas não de morte. E de pacientes também, nenhuma morte. Inclusive, saiu até no Jornal Nacional um caso de uma mulher que teve neném lá e ficou na UTI os dois e tal, e deu tudo certo para os dois. Então, graças a Deus, pelo menos até o momento que eu estava lá, não tinha acontecido nenhum óbito. Mas o que eu estava comentando com as meninas do grupo é que mesmo nós tendo todo esse aparato, né, de divulgação, de comunicação, de material gráfico, porque linha de frente, diferente de um escritório onde você consegue falar com todos pelo computador, né? A gente precisa estar ali de todas as formas, então uma comunicação 360 é muito importante para você atingir todas as pessoas. Mas dava aquela sensação do será que está alinhado? Será que todos estão sabendo? Será que isso é o suficiente? Porque é algo tão novo, né, e tão delicado de falar que parece que está faltando sempre alguma coisa. E aí eu faço até um paliativo aqui com o que eu vi numa live esses dias, de que a comunicação, a tendência é que ela seja cada vez mais pro emocional, né? E não no sentido de fazer algo apelativo, mas de entender o que está passando, o que está se passando na cabeça dessas pessoas, né? Não existe uma receita de bolo, né? Você realmente se colocar no lugar, né? E poder fazer algo realmente efetivo. E aí uma colega do grupo comentou um exemplo lá de onde ela trabalha, né? Do filho dela e tudo mais, que assim, a comunicação, esse exemplo, ele tem que vir de cima, né? Ele tem que vir do alto escalão, né? Então, tomadas de atitudes onde realmente fique ali visível a preocupação e não apenas uma mensagem para falar que está fazendo, como a nossa outra colega falou, né? Só para ganhar um status, só para estar na moda, só para estar por dentro, mas que aquilo realmente seja realidade na empresa, né? E uma outra colega do grupo também trabalha desculpa, não vou lembrar, mas é de ônibus, lá em Osasco, companhia de ônibus. E tá tendo um problema que eles não querem mais falar os números para os colaboradores, né, de casos, de mortes, enfim, estão omitindo essa informação, né, a comunicação não pode mais passar, e é uma situação delicada, porque começa a rádio peão, né, um fica sabendo aqui, o outro fica sabendo ali, o disse-me disse, e assim, até que ponto isso vale a pena? Para que esconder uma coisa que está tão evidenciado, né, que as pessoas vão ficar sabendo de alguma forma? Então, é mais uma reflexão que a gente fez de outras pessoas também que queriam falar, mas não teve tempo, então acho que gostariam de falar aqui nesse grupo maior. Mas é mais uma reflexão do que o que estamos fazendo, se é aquilo que vai realmente surtir um efeito para as pessoas que estão ali passando por essa situação, principalmente as linhas de frente, né? Como atingi-las verdadeiramente. E nesses casos de quando o maior exemplo que está ali em cima, que deve ser passado, quando resolve omitir, o que a gente pode fazer, né? Para contornar essa situação de uma forma interessante para as pessoas. Nesse grupo da Fernanda, eu participei, e a minha colocação sobre essa coisa da informação sair de cima para baixo vem desde da administração da comunicação no poder público,
né? A gente não tem um escritório da crise, a gente não tem um comando central no país, né? Então, a gente está muito sujeito aos municípios, às decisões dentro do município e dentro dos estados. Isso reflete lá nas empresas e reflete muitas vezes na mentalidade dos CEOs, dos presidentes, no momento de atuar, proteger a vida ou o lucro. É isso, essa foi a minha fala. É bem isso mesmo. E aí, na linha também de benchmarking, eu queria trazer para vocês, no que inclusive vocês acabaram de falar, como que tem que vir de cima para baixo, né? E se a gente não tem uma liderança forte e engajada e também querendo ser participativa nesse momento de notícias ruins, olha que diferença, né? A Stone, ela demitiu muita gente, eu não sei dizer, acho que 200 pessoas, se eu não me engano, eu não, acho que foi isso. E eles fizeram um trabalho de comunicação incrível. O presidente fez uma reunião virtual com todo mundo, explicando a atual situação da empresa versus o mercado, tudo que essa pandemia trouxe, e disse: olha, assim que acabar a reunião, vocês vão receber. É triste, assim, mas, porém, uma comunicação muito clara e transparente. Vocês vão receber um invite na agenda de vocês para uma conversa, e é uma conversa de desligamento. Então, eu queria que vocês soubessem o motivo disso, e foi claro com todo mundo. Assim que acabou essa reunião virtual, quem foi demitido recebeu um invite para já se preparar e conversar com o gestor. Triste, mas todo mundo sabendo. E depois disso, essa carta foi enviada para casa de cada um, e eles puderam, inclusive, ficar com um notebook, com um celular. E aí, uma das pessoas de lá que eu conversei me disse que, inclusive, as pessoas demitidas fizeram um monte de postagem com orgulho de pertencer ainda, que entendiam essa fase. Enfim, olha que diferença, né? Mas, bom, vamos conversar com quem entende do assunto, né, para ver se pode aqui nos iluminar nesse momento tão difícil, cheio de tabu, ainda que a gente vai conversar com a Corina, que ela é minha sócia na Schabel e Associados. Ela vou colar aqui, PhD em Desenvolvimento Humano e Organizacional pela Fielding University, na Califórnia, mestre em Desenvolvimento Humano pela mesma universidade, e ela é psicóloga, mediadora e consultora em gestão de conflitos corporativos. Então, ela trabalha esse lado humano nas organizações, enquanto eu cuido da comunicação. E eu quis dividir todo esse conhecimento que eu tenho o privilégio de ter com vocês. Então, Corina, fique à vontade. Agora que você ouviu o que a gente sofre, o palco é seu. Boa tarde para todos. Muito obrigada pelas informações. E cada fala de vocês, eu fui me sentindo um pouquinho pior. Eu acho que, para facilitar um pouquinho para vocês, o ideal é eu falar um pouquinho sobre a morte e o morrer. Na nossa sociedade judaico-cristã e na cultura judaico-cristã, não se fala durante as reuniões familiares ou durante reunião de pessoas sobre o tema morte e morrer. Nas tradições asiáticas, isso faz parte do cotidiano, porque as pessoas têm uma relação diferente com a vida e com a pós-vida, porque a maioria dessas religiões ou dessas crenças ou filosofias, elas acreditam em reencarnação. Então, cada sociedade tem uma forma de encarar como conversar a esse respeito. O que eu tenho percebido nesses últimos 40 anos, que é o tempo que eu tenho de estrada como psicoterapeuta, é que quando surge uma situação de perda, e quando a gente fala em perda, muitas vezes a morte física nem sempre é o que está acontecendo, mas sim, como uma de vocês falou, acho que foi a Fernanda,
A Fernanda perdeu a fonte de renda dela, perdeu o trabalho, perdeu o emprego. Ou seja, estas perdas, elas também implicam numa fase extremamente difícil, que é de readaptação a uma nova realidade. A Elisabeth Kübler-Ross, ela começou há 40 anos a estudar sobre a morte e o morrer. E ela chegou a uma conclusão, depois de uma pesquisa de longos anos, de que quando uma família ou uma pessoa perde um ente significativo, o luto ele passa por diferentes fases. E com a fala de vocês agora, principalmente com a fala da Monique, onde a gente tem uma negação extremamente importante, a primeira fase do luto é a negação. Então, eu acredito que esse empresário ele tem uma relação pessoal extremamente difícil com a morte e o morrer, para que ele negue essa realidade de momento e transfira o seu olhar para um lugar totalmente diferente. Eu vou ajudar, eu vou fazer uma divulgação, vou fazer uma publicidade em cima de caridade, né? Porque o que ele está fazendo, eu tenho muita dificuldade de chamar de filantropia, mas simplesmente de uma caridade, porque se nós lembrarmos da Idade Média, e principalmente na época da ascensão da burguesia, fazer caridade acalmava e diminuía a minha culpa pelo fato de eu ser burguês ou de eu ser nobre e ter uma situação social bem diferenciada daquelas pessoas que trabalhavam para mim, principalmente quem trabalhava no campo e principalmente daqueles desassistidos. Isso significa que, passada a fase de negação, quando uma pessoa perde alguém, ela entra numa fase de raiva, porque ela não se conforma com aquilo que aconteceu, ela não tem ainda emocionalmente estrutura para lidar com o que aconteceu, então é importante culpar o outro, né? E aí a fala da Mari, a gente também tem um pouquinho, não mais da negação, mas dessa raiva de tudo isso que está acontecendo. A sociedade virou do avesso. O distanciamento social, o lockdown que foi feito em alguns lugares, o lockdown na brasileira, que algumas pessoas aceitaram, outras não, o bullying, para dizer, ou para justificar que alguém que tem um familiar que está doente pode ser o mensageiro da morte, é a forma de negar de que aquilo é um fato da vida que pode acontecer com qualquer um. A terceira etapa do luto é a barganha, é a negociação, e muitas vezes essa negociação começa com aquele que perdeu, para depois ele compartilhar com outras pessoas conhecidas, sejam amigos, sejam colegas, sejam superiores e assim por diante, ou inclusive buscar ajuda religiosa. Eu preciso negociar para dar conta dessa coisa ruim que eu estou sentindo, dessa tristeza gigantesca, porque essa pessoa não volta mais. E a fase seguinte é a da depressão. E aí eu quero pegar a fala da Fernanda. Falta alguma coisa, né? O acompanhamento de quase todas as empresas, de quase todos os RHs, está muito focalizado na questão material / racional. Eu estou fazendo um trabalho de psicoterapia, modelo pronto-socorro, para atender clientes de 2 planos de saúde que estão oferecendo um atendimento de emergência, e a grande maioria dessas pessoas que têm me procurado, elas têm se queixado da falta de acolhimento. Acolhimento não é para ser algo piegas. Acolhimento é para entender que existe um drama interior que está muito difícil de ser equacionado sozinho. Eu preciso conversar com alguém. Muitas vezes eu não tenho esse alguém em casa. Quantas pessoas
principalmente quem mora Vila Olímpia, Faria Lima, essas regiões que trabalham mercado financeiro, escritórios de advogados, quantos moram sozinhos? Quantos moram em família, em apartamentos pequenos, porque acabaram optando por comprar um apartamento menor para ter uma área de lazer maior no prédio e essas áreas estão todas fechadas? Então, como lidar com essa angústia e com essas perdas que são menores, mas, de repente, com perdas maiores, que também é a própria morte de familiares ou de amigos ou de colegas? Aí vem a depressão. É no momento da depressão, quando a tristeza toma conta dessa pessoa, é que, de vez em quando, alguém acorda e fala, acho que agora eu preciso ajudar. A manifestação da dor é aquela que gera a compaixão e a empatia do outro. E eu acredito que a maior parte de todas as pessoas que tiveram alguma perda durante esse processo, que a Vanessa falou tão bem, nós estamos há 100 dias vivendo com algo que a gente não conhecia, que nós estamos aprendendo a conhecer no dia a dia, e que todos nós temos uma única certeza: nós não viveremos a vida dos nossos pais. Existe uma necessidade de reconstrução. E quando tem uma perda que vem acompanhada da morte, aí vem o momento seguinte, que é a aceitação. É a aceitação de que aquela pessoa não está mais conosco, é a aceitação de que aquela situação não existe mais, é a aceitação de que o passado já foi e de que o futuro é um grande ponto de interrogação para todos nós. Então, cada um dos grupos trouxe uma informação a respeito da complexidade que é conviver com a morte real ou imaginária, a morte física, que é a perda de alguém, e a morte de uma esperança, ou a morte de uma qualidade de vida, ou a morte de um poder aquisitivo que eu tinha, que hoje eu não tenho mais. A vida é constituída de pequenas perdas, de pequenas mortes que um dia culminam com a nossa própria morte. Aprender a conviver com essa realidade é uma das coisas mais difíceis. A maioria das pessoas tem uma dificuldade gigantesca de falar sobre a própria finitude. Consequentemente, elas têm também uma dificuldade muito grande de apoiar quem perdeu alguém, principalmente agora nesse período tão difícil que a gente está passando. O que fazer? Eu acredito que o ritual, né, da perda, que uma vez que a pessoa faleceu, sempre a gente teve a oportunidade de um velório, a oportunidade de conversar. Eu, como terapeuta, sempre digo, você precisa falar muito e chorar sobre a sua perda, porque o chorar, ele é um cicatrizante para a alma. O falar a respeito é um calmante para o teu desespero. E isso não está acontecendo. Porém, a maioria das pessoas que estão perdendo familiares por Covid, essas pessoas passam por um período internados em uma UTI, sedados, entubados, e a família tem o tempo para se preparar, tanto para uma possibilidade de cura, como para uma possibilidade de que essa pessoa venha a falecer. E a família tem a condição de conversar e se preparar para uma dessas duas realidades, porque todos nós sabemos que a grande maioria dos sobreviventes de Covid, inclusive os mais jovens, eles têm sequelas e precisam de tratamento posterior. Aqui no Brasil, eu vejo que cada vez menos as famílias
não agora nessa época de pandemia, em situações normais. Quando um ente querido vai embora, a família não tem mais o hábito de se reunir para fazer aquilo que na tradição judaica é muito cicatrizante para que a pessoa passe por todas as etapas do luto, não sozinho, mas acompanhado por pessoas que conviveram aquela mesma história. É preciso conversar a respeito, é preciso relembrar, é preciso transformar o luto em saudade, porque só quando você sente saudade, o luto passou. E o luto, de 3 meses a 1 ano, é um período normal. Porque as 5 fases do luto que eu passei para vocês, elas não acontecem obrigatoriamente nessa ordem e elas podem se repetir 3, 4, 5 ou mais vezes. Por quê? É uma elaboração afetiva de uma convivência de longa data. E isso precisa ser trabalhado com muita paciência, com muita calma e acompanhado pelas pessoas que conviveram, todos aqueles que conviveram com essa pessoa. Isso hoje a gente não está conseguindo fazer. Nos Estados Unidos e na Europa, que eu conheço um pouco, principalmente a Alemanha, que é de onde eu venho, as condolências, elas acontecem com um pouco mais de tempo, porque entre a morte e a cerimônia de enterro, você tem prática entre 5 e 7 dias. Então, a família tem o tempo de já começar a elaborar aquilo que aconteceu e tomar consciência de que aquela pessoa não volta mais, né? E qual seria a comunicação, ou a comunicação que eu conheci, que mais me simpatizou, principalmente quando eu trabalhei na Alemanha? O falecimento de qualquer funcionário ou familiar de funcionário, quem ligava para dar as condolências era o presidente da empresa. Ele se sentia na obrigação de acolher, e não foi 1, nem 2, nem 3 vezes que eu vi essa pessoa sair de carro para ir fazer uma visita para a família enlutada e conversar com eles. Conversar o quê? Sobre a importância daquela pessoa que se foi para a estrutura organizacional, a importância que ele teve, o papel que ele desempenhou enquanto ele trabalhou para essa empresa. Essa empresa é a Daimler-Benz. E se vocês olharem o trabalho que a Volkswagen fez agora na pandemia, eles demitiram 0. E eles tiveram uma redução brutal de trabalho. Mas eles conseguiram negociar para que ninguém fosse demitido. O que eu queria falar para vocês era para começar a conversar, é isso, e agora eu estou aberta para as perguntas. Obrigada, Corina. Eu tenho... Posso começar? Você falou agora sobre essa comunicação na Alemanha do presidente que foi mais próximo, né? Eu sempre acreditei mesmo na aproximação da liderança como a melhor forma de comunicação, né? Quando a gente fala assim sobre comunicação de perdas nas organizações, você acha que realmente o caminho de colocar a liderança à frente dessa comunicação é sempre melhor do que a gente simplesmente mandar um e-mail ou fazer de conta que não existiu, né? Que na maioria dos casos é o que a gente faz. Isso aí, Vanessa, é uma questão cultural, né? Eu acho, na minha visão pessoal, eu acho deselegante, para não dizer duro demais,
você enviar um e-mail para comunicar ou para evitar condolências para algum familiar. O comunicado de que um colaborador faleceu, algumas empresas têm um ritual de como fazer isso, né? Se ele é um comunicado por e-mail, se ele vai para o intranet ou de alguma outra forma, ok. No tempo que eu trabalhava na indústria, isso vinha no jornalzinho da indústria, uma vez por mês, quando ele era publicado, aparecia o obituário também, e inclusive uma pequena descrição de qual foi o papel daquele colaborador durante o tempo que ele ficou na empresa. Eu sempre trabalhei em empresa alemã, então a Alemanha tem essa preocupação de historiar quem foi essa pessoa. Para os familiares, eu acho que a condolência poderia estar sendo feita por telefone ou ainda pelo escrever-se uma carta e entregar. Porque eu tenho certeza, uma carta ou um cartão, eu tenho certeza que essa família vai guardar e vai se sentir muito honrada por ter recebido isso. Precisa tomar muito cuidado com a frieza na comunicação de condolências. E acho que em relação à comunicação é o que me preocupa mais. Precisa um pouco de amor e de coração e compaixão para fazer isso, né? E o que eu ouvi das 3 colegas é assustador. Inclusive, a preocupação sempre com o físico e a falta de preocupação com não só o emocional, é o efeito psicológico, o impacto psicológico de uma perda, seja ela qualquer na pessoa. E tem muito RH que não para pensar nessa questão emocional. E eu já tive histórias bem ruins quando eu apresentei para diretores de empresa a minha proposta de intervenção para a gestão de pessoas, falando na importância da psicologia. Eu consegui implantar em duas empresas, uma foi agora, na pandemia, psicologia na empresa. Ter terapeutas disponíveis, não para fazer terapia, para chegar e desabafar. E ter uma orientação do que fazer. E quantos casos a gente tem em empresas, porque psicologia ainda está muito ligada, eu não sou louco, eu não sou isso, ainda tem esse conceito. Pessoas muito doentes que ninguém enxerga o quanto elas estão adoecidas. Agora mesmo, a quantidade de pessoas com nível de ansiedade monstruoso, porque as pessoas esqueceram que tem hora para começar a trabalhar e hora para terminar, inclusive as lideranças é que são os piores nesse caso. Como é que você liga para um funcionário teu às 11 horas da noite? Isso está acontecendo demais da conta. Então, está faltando um respeito à saúde emocional das pessoas. Os 3 casos aqui. Imagina no caso da Monique, uma empresa que está querendo participar do GPW, negando do que ela está. E concordo com uma colega que também comentou que a gente não tem o exemplo que vem de cima. O Ministério da Saúde é inexistente, a comunicação social é inexistente e a gente tem um comportamento do mandatário do Estado mostrando para todo mundo que não precisa tomar cuidado, que está tudo certo, né? E a gente também não pode esquecer que tem uma porcentagem grande de pessoas que compartilham a ideia com ele. Essa empresa da Monique está na cara que ela aceita isso. Parar de trabalhar para quê? Cuidar das pessoas para quê? Tudo isso é bobagem, né? Então, acho que a minha indignação é com o quão pouco se usa a psicologia para acolher as pessoas. A maioria usa a psicologia para avaliar pessoas, né? E para fazer bastante teste antes do processo seletivo. Mas depois, na hora de realmente fazer uma diferença, fica mais difícil.
E quando a gente pensa em comunicação, endomarketing, qual seria a comunicação interna que toca o coração? O que vocês poderiam estar levando para as pessoas que trabalham que toque o coração? A perda de renda elas já tiveram, a perda de familiares elas já tiveram, algumas vão retornar ao trabalho presencial, outras vão ficar ad eternum, por enquanto, em trabalho em casa. Dar uma cadeira mais confortável, dar um equipamento melhor, é legal? É. Mas e o que mais? Né? Como falar ao coração? Eu acho que essa é a chave que eu acho que vai fazer a diferença. Eu acho que é isso mesmo. É uma coisa que a gente começou a falar lá atrás, né? Quando a gente é visto como número, tudo muda, né? E é o que você falou, a comunicação, ela precisa tocar o coração desde sempre, né? Não só agora. E a gente tenta fazer isso. E eu sinto a aflição nas pessoas e coisas que chegam também, que chegam perguntas para mim. E agora? O que eu faço? Como eu faço? E eu gostei da dica que você deu sobre historiar as pessoas, né? Então, você contar quem foi. Poxa, e não esconder, né? Não, pô, olha, que pena, a gente perdeu esse colega que era assim, assado. Eu achei muito boa essa sua dica. Mas que Tem um depois eu tenho... exemplo foi de um aluno meu na FEI. A gente estava falando a gente estava falando do projeto de psicologia na empresa. E ele tinha um ferramenteiro que, na linha de montagem, que tinha uma produtividade muito alta, era uma pessoa que estava há 20 anos na empresa, e ele começou a cair de produção, faltou algumas vezes, e um dia perceberam que ele chegou depois do almoço que ele tinha bebido. Isso nunca tinha acontecido antes. E aí, esse meu aluno, que era um engenheiro da qualidade, ele foi conversar com ele. O que está acontecendo com o senhor? Eu percebi isso, percebi aquilo, não sei o que, o homem começou a chorar. A esposa dele estava terminal no hospital e o RH não sabia. Né? Não sabia, não sei por quê, mas ele tinha um plano de saúde. O plano de saúde informa quando você tem um paciente, né, ou um dependente internado há muito tempo. O que aconteceu que não foi feito nada? Então, esse é um exemplo. Imagina quantos exemplos parecidos com esse estão acontecendo agora. Agora, quem é comunicólogo, vocês dependem daquilo que é autorizado vocês comunicarem. Vejo o que a Monique falou, vejo o que a Fernanda falou e a Mari. Eu não posso fazer o que eu quero, eu dependo da liderança. Eu dependo dessa C-suite, ou do diretor, ou do presidente, ou do dono da empresa, para poder fazer esse tipo de comunicação. Como chegar neles? Essa era a minha próxima pergunta. Né? Tinha até anotado aqui, porque assim, senão vira uma luta solitária, né? Ok, a gente entendeu, a gente sabe, e como que a gente faz para que a liderança também entenda, né? De que forma que a gente pode chegar? Porque todas as histórias que a gente ouviu aqui antes, na volta das salas, é justamente isso. Poxa, olha o que está acontecendo, eu não... Tá tudo errado, tá frio, mas como que a gente faz, então, para chegar neles, para chegar e falar, olha, é isso que está acontecendo e o certo é isso. E aí, seu coração peludo? O que a gente faz? Como que a gente chega lá? Olha, a forma de fazer seria, se a empresa tem um endomarketing interno, ou se ela tem uma agência que faz esse trabalho, e tem uma boa parceria com o RH, ou
com o RH é que seria a pessoa mais indicada, né, o grupo mais indicado. É chegar nessa diretoria, ou chegar nesses níveis mais altos e abrir o coração e falar, olha, é preciso fazer alguma coisa para que a gente tenha depois um retorno positivo com a retomada das atividades. Se nós não falarmos com as pessoas do jeito que elas se sintam confortáveis, você vai ter gente voltando com raiva. Você vai ter, das fases do luto de quem retornar, você vai ter raiva, vai ter barganha e você nunca vai chegar na aceitação. É muito possível que a hora que o mercado retomar, essas pessoas procurem recolocação em outro lugar. Isso já está acontecendo agora. Tem pessoas que estão comigo em terapia pensando em, assim que possível, sair da companhia porque ela não nos tratou bem e não cuida das pessoas que perderam ou que adoeceram. Então, como chegar nessas pessoas? Eu estou muito tempo fora da empresa, vocês talvez tenham mais algumas dicas. Eu gostaria de colocar uma experiência que... Oi, Marisa. Todo mundo está me ouvindo? Uhum. Enfim. Eu, na verdade, assim, eu estava num grupo, eu cheguei um pouquinho atrasada, então eu peguei meio que o bonde andando. Mas eu não tenho essa experiência, a minha experiência em termos de empresa é super positiva, né? Hoje eu presto serviços na área de produção de eventos no Reclame Aqui e faço um trabalho voluntário lá dentro. Foi formada, não sei se todos sabem, uma rede de apoio. O RA, que é conhecido, Reclame Aqui, ele é conhecido como Reclame Aqui, mas ele virou uma rede de apoio agora durante a pandemia. E a gente está conectando hoje pessoas que precisam de ajuda com quem pode ajudar, né? Uhum. Isso é um trabalho de assistência social muito grande. Dentro o Reclame Aqui tem um instituto e desde o início nós entramos em home office. Desculpe, gente, aqui não para aqui, viu? Nós entramos em home office assim, na segunda semana de março. Foi antes, assim, praticamente de todo mundo começar a se movimentar para ir para casa, né? Então, a postura dos sócios do Reclame Aqui foi incrível, né? A postura deles foi exatamente proteger as pessoas. Uhum. Então, eu não conheço essa experiência em termos de empresa, obviamente, essas que foram colocadas aqui. O meu caso, ele é o oposto disso. Inclusive, para quem tiver curiosidade, eu coloquei aqui no chat o link. Amanhã, o nosso CEO vai fazer e nessa fase já de confinamento, ele já colocou essas duas profissionais com quem ele estará amanhã debatendo a questão do confinamento, né? Que são duas profissionais de psicologia. Eles contrataram uma consultoria delas para poder apoiar os funcionários em confinamento. Entende? Então, assim, isso partiu da direção da empresa. E eu falo disso emocionada mesmo, porque a gente, assim, todo o cuidado foi feito. As pessoas que tinham alguma dificuldade, assim, sei lá, não tinha uma cadeira legal, não tinham um móvel legal, enfim, eles foram e colocaram um fisioterapeuta para apoiar o funcionário no home office. Enfim, todos os recursos foram disponibilizados para que os funcionários se sentissem acolhidos, né? Eles entenderam muito cedo o perigo que estaríamos correndo, né? E eles fizeram assim, colocaram toda a operação 100% home office, assim, em menos de uma semana. Na verdade, foi em algumas horas, tá?
Então, assim, eu tiro o meu chapéu para essa direção e a minha experiência foi fantástica nesse sentido. Que bom. Então, fico contente. Tem realmente muitas pessoas, muitos líderes que estão fazendo um trabalho muito bacana, mas ainda tem um número grande, principalmente o caso da Monique. Eu conheço 4 ou 5, inclusive uma empresa que eu dei consultoria, que não parou de trabalhar. Um escritório de advogados também não parou de trabalhar. Não, vocês têm que vir. E deu que 4 funcionários adoeceram. É bem triste mesmo, né? É. Então, esse encontro de amanhã, gente, ele vai ser justamente com essas 2 profissionais. Deve ser muito interessante. Uhum. Eles vão tratar, olha, eu vou ler aqui rapidamente, né? Trancados em casa há 110 dias, quem tem a nossa sorte de trabalhar com tecnologia e poder fazer o home office, já estamos nos perguntando algum tempo, quando isso vai acabar, especialmente, será que eu aguento, tal? Então, ele vai tratar desses assuntos do confinamento com a Luísa Barros e a Alcione Dias, que são 2 psicólogas contratadas e as pessoas que estão dando o apoio a gente agora, durante esse período. Muito legal, gostei. Isso aí. Legal mesmo. Tá vendo? Tem histórias boas, a gente precisa saber, né? Obrigada por compartilhar, Marisa. Alguém Obrigada, mais tem Marisa. alguma pergunta, alguma sugestão? Boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasada também, não peguei o começo. E acho que a questão das melhores práticas agora para as empresas e na comunicação, a gente tem visto algumas coisas fora das organizações, né, acontecerem, movimentos de psicologia. Minha formação original é psicologia. A gente tem visto serem formadas ligas de atendimento gratuito para a população menos favorecida, e muitas vezes o apoio que a empresa pode dar na área de comunicação é informar, né? Seja preparar essas lideranças para um convite a uma reflexão e essa pesquisa de percepção, né, de qual é o perfil dessa direção, quais são as necessidades que eles precisam ser trabalhados, junto com a RH, né? Mas eu acho que, embora a situação toda da pandemia nos coloque todos iguais, né, escancara as fraquezas, seja das organizações, seja das instituições, ou seja do ser humano, eu acho que a humanização realmente vai ser um apelo da comunicação, né? A gente tem visto aí nas pesquisas de comunicação pós-pandemia, realmente cada dia mais o ser humano no centro, mas não o ser humano como ele era visto com uma segmentação para fazer uma venda. O ser humano nas suas reais necessidades, né? Então, é realmente uma visita a essa existência, né? Quais são as necessidades básicas, quais são aqueles valores que não podem ser perdidos. Então, eu acredito que tem muito trabalho, né? A gente tem tido muito trabalho, e é o trabalho novo, né? Todos os grandes movimentos, todas as grandes crises que a humanidade vive deixam marca sem igual, né? E não vai ser diferente essa que nós estamos vivendo, né? A gente ainda não conhece quais são essas marcas dessa geração que está passando, mas a gente sabe que elas vão ficar e que elas vão fazer diferença. Então, eu acredito no papel da comunicação exatamente como isso que a gente está fazendo aqui, que é questionar, né? É o não se conformar com aquilo que não está sendo valorizado na sua essência, né? Porque a geração de riquezas tem que voltar para o bem-estar, para a qualidade de vida e para tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então,
eu acho que um apelo realmente da área de comunicação é essa reflexão mesmo, né? Eu acho que é instrumentalizar, é dar vozes aí nos dois sentidos, né? Tanto do público que não consegue, o funcionário que não consegue chegar nessa direção, ou não tem um canal tão facilitado, né? Talvez a análise de quais são os canais que a empresa tem, quer dizer, aí é todo um diagnóstico, é todo um trabalho grande que a gente sabe que a gente vai ter, né? Verdade. Obrigada, Rita. Compartilho com você. O diagnóstico, ele é muito importante sempre, né? O duro é o que a Corina falou, é chegar lá na liderança, mostrar a real situação desse momento versus o que a gente faz, que é totalmente ao contrário, e com fatos e dados, mostrar o que se pode conseguir depois. Esse é o grande desafio. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem uma empresa americana que ela tem unidades na América Latina toda, inclusive aqui no Brasil, a unidade tem 30 ou 40 funcionários, e lá tem uma experiência diferente, é a primeira que eu vejo. O CEO, ele entra em uma das reuniões de cada equipe, uma vez a cada 15 dias, não para falar da empresa, mas para falar para bater papo com as pessoas. Inclusive perguntar quais são as atividades que estão sendo feitas com a família, qual o tipo de série que as pessoas mais gostam, se eles têm alguma sugestão de livro para ele ler, ou seja, ele está fazendo uma atividade de aproximação para, provavelmente, para quando as pessoas retornarem, seja retornar presencial, ou seja à distância ainda, ou seja misto, confiando mais nele, porque agora ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Uma das pessoas que eu atendo me contou que na 3ª reunião ele sabia o nome de todo mundo. Ele chama todos pelo nome. E isso não tem preço. A hora que o líder, né, conhece o seu nome e sabe do que você gosta, você entra até num avião para viajar se ele falar para você agora você tem que viajar. Essa experiência eu achei, assim, essa iniciativa eu achei sensacional. E nem custa, né? Não, custa um pouco de tempo só. Pois é, só custa um coraçãozinho melhor. Alguém mais quer falar alguma coisa? Falando um pouquinho desses exemplos, eu vi esses dias no LinkedIn, aliás, quando você não está trabalhando, você tem tempo para fazer tanta coisa, né, gente? A gente tem que extrair o melhor de todas as situações, né? E nunca estive tão ativa no LinkedIn, absorvendo tanto conteúdo interessante, enfim, tantas ações bacanas. E eu vi esses dias, não me lembro agora qual foi a empresa, acho que foi a Bimbo do Brasil, enfim, não me recordo agora. Mas, pegando o gancho desse exemplo da Marisa, de ações, né, que vem de cima, com esse momento de pandemia, de trabalhar de casa, home office e tudo mais, as pessoas também têm se perdido muito no tempo, né? Então, assim, vou fazer o meu horário de trabalho. Puxa, mas eu tô em casa, tem muito chefe que não acredita se eu tô trabalhando ou não, desconfia da produtividade, enfim, infelizmente ainda tem muito esse perfil, né? Que não sabe ainda lidar como lidar, né, trabalhando de casa, e as pessoas, por medo de perder o emprego e tudo mais, acabam estendendo muitas vezes o horário de trabalho, começando antes, não fazendo uma pausa para o almoço, enfim. E isso também implica, consequentemente, no psicológico de cada um, emocional, na qualidade de vida, né, na saúde mental. E aí, o exemplo que eu vi na rede foi do presidente, enfim, do superintendente da empresa, né, a maior pessoa lá. Ele marcou uma reunião, né, mandou um invite para os colaboradores de um setor determinado, mas a cada dia da semana ele ia fazer isso com um setor específico. E aí as pessoas já ficavam, né, super assustadas. Meu Deus, eu vou falar com ele, né? E esse invite, na verdade, era justamente como um lembrete para que as pessoas
vivessem a sua vida pessoal também, né? Não esquecesse de, não deixar de lado os compromissos com a família, né? Com, enfim, uma atividade física dentro de casa, um hobby. Então, na verdade, era um lembrete da diretoria lá do alto escalão para que as pessoas também colocassem a sua vida, né, em jogo também, não só pensando em trabalho nesse momento de pandemia. Eu achei isso fantástico e é um belo exemplo para a gente seguir. Aí me lembra um outro também, Fernanda, que foi divulgado essa semana, o presidente da Natura, ele bloqueou a agenda de todos os colaboradores na hora do almoço. A Monique comentou aqui no grupo, foi na Natura, eu vi na Bimbo, então acho que as empresas estão copiando essa ideia, achei muito bacana. Eu também achei sensacional, quer dizer, a hora de almoço continua valendo, né? Exatamente, fantástico. Coisa boa tem que compartilhar mesmo, né? Eu vi também e fiquei feliz que mais empresas estão aderindo. Alguém mais? Encerramos? Corina, muito obrigada. Se quiser fazer um encerramento, fica à vontade. A gente tenta fazer, às vezes, esse encontro não tem um tempo certo, mas do primeiro encontro que a gente fez, a gente criou um grupo no WhatsApp. Então, quem não tiver e se quiser, eu estou pondo aqui no chat o link do nosso grupo. Lá a gente troca algumas informações também. Fiquem à vontade. Muito obrigada para os que ficaram com a gente aqui nessa 1h30. Corina, amo ouvir você como sempre. Muito obrigada mesmo. Também obrigada. Eu participo do grupo, gosto de trocar ideias. Continuo achando que a gente está num momento de grande aprendizado, né? Olhando para frente, eu vejo alguma coisa ainda muito enevoada, não sei como é que as coisas vão ficar, mas como nas outras grandes crises que a humanidade viveu, de alguma forma a gente encontra uma saída no final do túnel, e todo aprendizado é para enriquecer, e eu estou aprendendo demais, embora eu tenha grandes dúvidas de que pelo menos algumas gotas de humanização vão sobrar lá na frente. A minha maior preocupação é essa, de que, de repente, quando tudo passar, as pessoas esqueçam das boas intenções que elas se comprometeram agora durante esse período. Mas a esperança, ela permanece, e eu acredito que as pessoas, intimamente, elas são boas. Obrigada e até qualquer hora. Obrigada a você. Até mais, gente. Eu queria agradecer também todo mundo, tá? Muito obrigada. Obrigada também, Marisa. Obrigada. Conteúdo maravilhoso, viu? Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau.